o tema é muito quente. Vocês podem pensar que nada tem a ver com imigração, mas é um grande engano. Na verdade, tem tudo a ver com imigração, tem tudo a ver com a sua vida imigrante que está aqui em Portugal e também tem a ver com você que deseja vir para Portugal, viver em Portugal, etc., na condição de um membro desse país como um cidadão regularizado. Por quê? Bom, a gente está numa crise do governo e escutem o que eu vou dizer. Agora, o presidente Marcelo vai falar 6h30, então é para você ficar ligadinho, porque ele vai dar um pronunciamento nacional, ou seja, nas redes de televisão, enfim. E a gente está numa crise do governo por conta de uma postura do primeiro-ministro que tem uma, até certo ponto, visão moderada daquilo que é a direita. No entanto, esse ministro, né, o Montenegro, está sendo escrutinado. E o PS, que é o Partido Socialista, quer convocar uma CPI que poderia ser aprovada. Acontece que o primeiro-ministro não quer passar pelo escrutínio nacional. O que faria uma CPI nesse momento? Ia acabar com a popularidade do PSD. E com isso, elevaria as chances de governabilidade do PS. E o PS é um partido mais pró-imigração. No entanto, por isso que eu estou com várias questões para a gente analisar em camadas, a Europa inteira está num movimento à direita e não à esquerda. O que isso significa? Que as políticas que nós estamos tratando nesse momento de ANIMA, movimento de regularização de imigrante, tudo isso pode vir a ser um obstáculo num momento tão crítico para o governo se, de fato, acontecer uma desqualificação do primeiro-ministro, ok? Ele pode renunciar e, com isso, a gente vai ter novas eleições. Pode ser que o Marcelo coloque o governo abaixo ou pode ser mesmo que caia numa CPI. Não acho que vai haver CPI, mas o PCP fez uma moção de censura ao governo. O PS não está acolhendo a moção de censura, o que ele quer é uma CPI. O que acontece numa CPI? Toda a vida do primeiro-ministro vai ser analisada no pente fino. E é óbvio que quando a gente tem os nossos telhados de vidro, a gente não joga pedra no telhado do vizinho. Portanto, acredito que seja a posição do primeiro-ministro a renúncia ao invés de acolher a CPI. Inclusive uma questão estratégica. Diferente do que acontece no Brasil, que a gente tem o regime presidencialista, quem manda efetivamente no governo é o primeiro-ministro, não é a figura do presidente, que trabalha com o legislativo, ou seja, a governabilidade fica restrita à figura do primeiro-ministro. Portanto, se o governo cai, a gente precisa de novas eleições para dar continuidade na governabilidade do país. Vocês conseguem perceber? Por que isso é importante para a sua vida? A gente está num momento de tensão em que existe uma movimentação deste governo do PSD em prol de regularizar imigrantes, tá? E esse governo criou algumas medidas, como a estrutura de missão, para promover essa regularização. Mas a gente também sabe que essa estrutura de missão, muito embora seja uma estrutura ágil, ela não é feita com uma análise, vamos dizer assim, ao rigor da legislação. Eles têm cometido várias irregularidades na análise. Então eu não sei o que pode acontecer se o primeiro-ministro cair. Se a gente vai ter um retrocesso dos processos ou se a gente vai ter um avanço. E quando eu falo avanço, não é para melhorar, é para negar residências. Vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo? Então, o momento é crítico. Se você vive em Portugal, olha, estou sem o meu relógio aqui, deixa eu abaixar aqui o celular, faltam 5 minutos, o pronunciamento está marcado para as 6h30 do dia de hoje do presidente Marcelo, e vamos ver como ele vai se posicionar. Agora, é importante que você, sendo imigrante ou você interessado em vir morar em Portugal, também se interesse pela política, principalmente pela política da União Europeia. E nesse sentido, a sua vida vai ser influenciada, sim, por um momento de
maior tensão entre os governos e uma política mais à direita e não em prol da imigração. E também a gente tem que lembrar que existe o Pacto da União Europeia para as Migrações, que precisa entrar em vigor até 2026. E a gente também tem o ETIAS. Então, tudo isso vai se unir, olha, nesse momento de tensão. E se o governo cair, não é bom para Portugal, não é bom para você, não é bom para quem deseja vir e não é bom para a estabilidade política do país, tá bom? É isso. Fiquem ligadinhos aí, liguem a televisão, quem puder assistir na televisão, e leiam o jornal sempre com uma visão crítica, ok? Para vocês não acreditarem em tudo que está escrito. Sempre tem um lado B, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.